é que no relatório feito pelo Alexandre Galo e pelo Roque Júnior, que são olheiros da CBF, no caso, trabalham diretamente para o Felipão, observando outras seleções, o relatório deles pedia para que o Brasil reforçasse mais o setor do meio campo. Algo que todo mundo vinha pedindo, todas as pessoas ligadas à imprensa, os torcedores também, aqueles que entendem de futebol, sabiam que o Brasil precisaria reforçar o meio campo, inclusive com as posições, para que no lugar do Neymar fosse colocado Paulinho e que não jogasse com um centroavante fixo, porque ele seria facilmente anulado, e nesse caso o Fred, e pedia inclusive a entrada do William para movimentação, por características, né? E o Felipão, só para contrariar, como chegou a dizer um jogador da seleção brasileira, que não foi identificado ao seu empresário, que normalmente o Felipão fazia tudo ao contrário do que era pedido pela imprensa e até mesmo quando havia uma mobilização. Então, tudo aquilo que as pessoas chegavam em um consenso e pediam para que a seleção fizesse, para que ela tivesse sucesso, o Felipão fazia o contrário. Ele poderia até estar inclinado a fazer aquilo, mas a partir do momento que acontecia o pedido por parte da imprensa, dos torcedores, o Felipão deixava de lado e ia com o pensamento dele, fazia totalmente ao contrário para mostrar que ele é quem mandava e que se desse certo, todos os méritos seriam dele. É isso aí. Então, confira aí, gente, algumas partes aí das explicações do Felipão ontem na Granja Comaria. 8 jogos, só em 3 oportunidades a seleção tomou 2 gols. Então ontem foi, sem dúvida alguma, uma coisa atípica. Aconteceu, foi um tsunami que aconteceu. É uma pane geral, não adianta. Se tu me perguntares, a pane também foi da comissão técnica, a pane foi do torcedor, foi geral. Ninguém entendia, e quando não se entendia, a equipe da Alemanha, que é boa, aproveitou a oportunidade. Pesquisar e forem olhar os dados da Copa das Confederações, foram o mesmo número de treinos. Com um número menor de dias para treinar. Tudo planejado. Dia após, regenerativo. 48 horas após, musculação. 72 horas, treino técnico. Não sei se tu sabe que depois do jogo, no mínimo 48 horas ou 72 horas, não tem como fazer um treino técnico, embora a gente fizesse o treino para os reservas. 28 jogos que eu treinei a equipe. Dos 28 jogos, o Bernardo, no mínimo, estava em 24. E, no mínimo, jogou em 18, 17, 16. Entrou durante o jogo ou saiu jogando alguns. Portanto, ele sabia perfeitamente como é que nós íamos jogar e sabia perfeitamente o que nós queríamos. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que é a mancha, eu sei o que é a vergonha, eu sei o que é tudo. E sinto, e isso não vai sair de mim. Mas eu vou seguir a minha vida. Eu acho que é uma grande virtude a gente reconhecer nossos erros, né? Mas eu pontuei aqui, Cleison, tem algumas coisas que ele disse que não tem nada a ver. Ele falou que o Bernard jogou 19 partidas, 18, né? 18, chegou a baixar para 16. Eu fui atrás, ele jogou 13 partidas só. Mentira. Ele continua comparando a Copa do Mundo com a Copa das Confederações. Isso que eu não consigo entender. Não é uma mentalidade completamente diferente você entrar numa Copa das Confederações e você entrar numa Copa do Mundo, Cleison? Claro, são competições bem distintas, né? Tanto que, normalmente, o campeão da Copa das Confederações não consegue ganhar a Copa do Mundo em função da dificuldade que é disputar uma Copa do Mundo. A exigência, em todos os aspectos, ela é muito maior numa Copa do Mundo que numa situação de Copa das Confederações. E lembrando que na Copa das Confederações, o Brasil sofreu para ganhar do Uruguai. Então, acho que os problemas já começaram a aparecer naquela época. Mas teve um futebol melhor do que apresentado na Copa do Mundo, até pela preparação que o Brasil fez. Ele citou a preparação da Copa das Confederações e fez também essa comparação com relação à Copa do Mundo. E a preparação da seleção brasileira na Copa das Confederações, a qualidade dos treinos foi muito maior do que a da Copa do Mundo. Até porque a gente sabe muito bem, a seleção treinou aqui em Goiânia para a Copa das Confederações, a gente acompanhou a preparação da seleção brasileira e via que a qualidade dos treinamentos era muito melhor. Você acha que após a disputa aí do 3º lugar contra a Holanda, a gente ainda vai falar sobre isso, né? O que você acha do time, qual time deve ir a campo? Você acha que a postura que o Prandelli teve após ser eliminado, né, na Copa do Mundo, o Felipão pode ter também? Acredito que sim. Acredito que o Felipão vá dar adeus à seleção brasileira, até porque se ele não tiver essa atitude, fatalmente
ele será dispensado pelo novo presidente da CBF, se não pelo Marinho, pelo futuro novo presidente da CBF, né? E aí dará adeus à seleção brasileira. É isso Tem aí. outro treinador já nos planos da cúpula da CBF. Agora vamos ouvir do Parreira, né? Porque em 2012 ele deu uma declaração falando que a Copa, né, que a taça já era do Brasil. E ele explicou por que ele foi tão confiante nesta afirmação. Não vi nunca nenhum líder, nenhum dirigente, nenhum comandante, nenhum presidente dirigir-se a seus comandados e dizer vamos para a guerra e vamos perdê-la. Era obrigação nossa ser otimistas, positivos e acreditar na nossa competência, no nosso trabalho, na qualidade dos nossos jogadores. E aí, você concorda com essa confiança extrema aí do Parreira? Aí eu fiquei imaginando, gente, imagina o Parreira, né, que foi técnico da África, né? Foi até da África, da seleção brasileira, será que ele treinou várias seleções. Será que ele falava essa confiança que ele teve com a seleção brasileira, ele passava? Não é possível, né, Cleison? Não teve, até porque guerra é uma coisa, futebol guerra é outra. Então, você não tem que comparar isso com guerra. Ele poderia comparar com outra situação. E no mundo do futebol, que é o que ele vive, e que ele deveria se concentrar um pouco mais, no futebol você não joga essa carga de favoritismo, mesmo quando você sabe que tem uma seleção ou um time que é considerado praticamente imbatível. Você não joga essa carga de responsabilidade e você não faz o que o Parreira acabou fazendo, quer dizer que o Brasil estava com a mão na taça. Isso traz um peso enorme, traz uma motivação extra para os adversários. Já tira do adversário o peso, porque se você de repente tenta colocar no adversário uma carga emocional, uma carga de cobrança maior, ele vai simplesmente dizer, não, a obrigação não é minha, a obrigação é deles, porque eles já disseram que eles estão com a mão na taça. Então, vamos entrar aqui apenas para fazer o nosso papel e jogar contra o favorito. Né? E no futebol, quando você tem esse favoritismo destacado, infelizmente, os jogadores sentem esse peso. Né? De repente, eles podem até ter no íntimo deles que eles são favoritos, que eles têm condições de vencer e levar isso sem externar essa situação. Agora, é uma série de erros que, infelizmente, ficou mostrado ontem, comprovado também, que a comissão técnica da seleção não vai admitir jamais. Infelizmente. Tá claro. Jamais vão admitir. Teve 2 chances. Agora, só espero que a cúpula da CBF não embarque nessa situação. Porque tem que mudar, já que não tem como a gente tirar esse pessoal que está comandando a CBF também, porque eu acho que deveria mudar. Mas está difícil, né? É complicado demais. E a FIFA, inclusive, já mandou um recadinho. Você viu que eles já suspenderam a Federação da Nigéria, né? Isso, eu vi. A Confederação Nigeriana de Futebol está suspensa de qualquer competição internacional porque houve interferência do governo no comando da Confederação Nigeriana de Futebol. Porque o presidente da Nigéria entendeu que muitos desmandos, muitas coisas estavam acontecendo de forma errada na confederação, destituiu do cargo os comandantes da Confederação Nigeriana de Futebol e automaticamente a FIFA já puniu a Nigéria, suspendendo ela de qualquer competição internacional pela ingerência, de acordo com a FIFA, do governo nigeriano, que não deve interferir nas confederações. De certa forma, já dando um recado, porque sabe que na CBF ela vai ser pressionada, e já há muito tempo há essa pressão para que o governo faça uma intervenção na CBF, que passe, inclusive, a fiscalizar a CBF em função das muitas negociatas, né, de muito dinheiro que, inclusive, rola na CBF, e esse dinheiro sequer é tributado, esse dinheiro sequer é fiscalizado pelos órgãos do governo brasileiro. Então, a FIFA já deu esse recado. Infelizmente, acho que isso não vai acontecer aqui na CBF, não. Acho difícil. Ontem eu acho que quem foi mais infeliz que o Felipão, Cleison, foi o Parreira, né? Tentando explicar. E o outro grande erro do Parreira foi no final da coletiva, né? Que eram 45 minutos, ele resolveu ler uma carta da tal da Dona Lúcia. Gente, que ridículo. Ele leu uma carta, né? Milhares de cartas, né? A seleção brasileira recebeu. E aí a tal de Dona Lúcia mandou uma carta para o Felipão, e aí o Parreira, para dar os 45 minutos, para acabar e encerrar de vez a coletiva, resolveu ler a carta. Eu acho que vocês têm. Pode colocar aí? Tem uns trechos aí, a professor Felipão, né? Mandando incentivo aí para a seleção. O primeiro absurdo é ele expor, né? Falar sobre essa Dona Lúcia. Eu acho que ela não deu autorização, né? Para mostrar essa carta que ela fez. E outro absurdo é tentar passar a imprensa para trás, passar a torcida brasileira, passar milhares de crianças, que até hoje devem estar chorando, né? E não
colocar a culpa, né? Pegar a culpa de vez para eles. Acho que finalizou com essa coisa ridícula, né? Uma carta de uma torcedora mandando incentivo para a seleção brasileira. E como se ela representasse toda a opinião da nação brasileira, que não é bem assim. Não é bem assim. A dona Lúcia até tem o direito dela de se sentir da forma como ela se sentiu, de se externar. Isso é de todo mundo, a gente não vai tirar dela jamais esse direito, e até achei bacana a atitude dela, mas daí ao Parreira querer impor que esse é o sentimento do brasileiro de um modo geral, e dizer que a imprensa apenas é quem está cobrando, aí já é muito, aí já é exagerado, né? Já é, como você disse, já passou extremo. E a humildade que o Felipão mostrou ontem, né, com relação à crítica feita pelo vice-presidente da CBF, que é presidente da Federação Catarinense de Futebol, dizer que ele deveria se ajoelhar e pedir bênção para ele, Felipão, por ter sido campeão com o Criciúma da Copa do Brasil. Exato. Humilde. Parabéns, Felipão. É isso aí. Ele que tinha que ajoelhar para todos nós, né? Não, o Felipão tá fazendo o trabalho dele, tá ganhando dinheiro, ele perde dinheiro, ele ganha dinheiro com futebol, não tem que pedir bênção, tem que pedir ajoelhar para ninguém, não. Ele foi campeão com o Criciúma e ganhou muito dinheiro, e ganhou o status que ele ganhou, por isso que hoje ele é técnico da seleção brasileira. Só por isso. O que custava falar a palavra desculpa, né? Foi difícil. Vamos lá, gente. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes. Em seguida, claro, vamos falar do jogaço de ontem entre Holanda e Argentina. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes, e agora o Cleison tem um recado do Tatico, né, Cleison? Isso aí, Luciana. Supermercados Tatico. Quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. É isso aí, sabonete Johnson's ou desinfetante líquido Proeza, você paga apenas 78 centavos a unidade. Sardinha Gomes da Costa, 125 gramas, apenas R$ 2,47 a unidade. Filé de peixe congelado dourada Centerfish, 800 gramas, apenas R$ 6,95. Macarrão espaguete sêmola galo, 500 gramas, apenas R$ 1,48. Margarina cremosa Quali tradicional com sal, 500 gramas, apenas R$ 3,19. Sobrecoxa sadia congelada bandeja, 1 quilo, apenas R$ 4,97 a unidade. Lava-roupas em pó brilhante tradicional sachê, 1 quilo, apenas R$ 3,98 a unidade. Feijão carioca Ibiá, 1 quilo, ou leite condensado Italac, 395 gramas, apenas R$ 1,89 a unidade. Óleo de soja brasileiro, 900 ml, apenas R$ 2,08 a unidade. E uma oferta especial para você no Arroz Cristal. Só você é o Tatico, você vai ter uma oferta muito boa do Arroz Cristal. Arroz Cristal tipo 1, pacote 5 quilos. Então tá aí, gostei do peixe. Eu também. Eu vou lá comprar. Eu gosto do peixe e gosto da sobrecoxa. Você faz uma sobrecoxa desossada, tempera bem. Para quem gosta de um alho, você pode fazer ao alho e colocar para assar na churrasqueira ou no forno elétrico. Fantástico. Receitas com Cleison Teixeira. Vamos lá, vamos falar agora de Holanda e Argentina. Um jogo tecnicamente fraco, né, Cleison? 2 horas de bola rolando, 3 chutes ao alvo, foi bem fraco. Os principais personagens, Van Persie, Robben, Messi, demoraram para aparecer, né? Melhores momentos do jogo, né? Mas eu tenho. Separei uns 5. Você conseguiu? Consegui, foi difícil, mas eu consegui. Vamos lá, gente. Primeiro lance aí que eu separei para vocês. Vamos lá ver qual que é. Vai ser a cobrança de falta do Messi. Olha lá, ó. Messi tem 4 gols. Segundo lance que eu separei, o Pérez vai chutar pro Higuaín. O Higuaín quase faz o gol lá. Por pouco, né? Terceiro lance, Agüero vai chutar. E vai defender, goleiro. Quarto lance, o Robben demorou muito para chutar. Olha lá, se ele tivesse chutado antes, né? Olha lá. Verdade, deu um toque a mais, né? E o quinto lance aí, o Messi vai cruzar aí pro Max Rodrigues e aí o colega não foi feliz. E ó, o goleiro defendeu. E aí vamos para os pênaltis, né? E quem brilhou nos pênaltis aí foi o Romero. Goleiro Sérgio Romero. Romero. Joga no Mônaco, né? 27 anos de idade. E aí o Max Rodrigues deu o presente aí. Depois de 24 anos, a Argentina está de volta a uma final da Copa do Mundo.
brasileiros aí, né? Nem sei como é que tá a situação dessa brasileirada, porque os argentinos invadiram o Brasil, né? Expectativa é de 70 mil argentinos 70 lá no Rio mil? de Janeiro, mas não dentro do Maracanã. Aham. Acredito que de novo a Argentina vai ter uma torcida inferior, porque os brasileiros compraram mais ingressos e acredito que terá a maioria, né, no Maracanã domingo e boa parte também torcendo pela seleção da Alemanha. Agora, os argentinos têm o hábito, eles acompanham a seleção, né, e ficam na cidade onde a seleção da Argentina joga e depois do jogo, é claro, fazem aquela festa, né, danada. Você acha plausível a gente cravar nesse assunto de que a Argentina foi feliz nesse chaveamento ou não? Você acha que é por mérito que a Argentina chegou até agora? Não, ela tem méritos, mas é claro que o chaveamento ajudou a Argentina a chegar porque ela pegou a seleção, assim, uma seleção favorita, uma seleção bem forte no momento, apenas agora na fase semifinal. Pegou a Bélgica, mas a Bélgica enfrentou a Argentina com um certo receio, uma seleção que tinha qualidade, mas me parece que a Bélgica ficou satisfeita por ter chegado até as quartas de final. E a Argentina chegou também por méritos próprios, porque pegou a Holanda, que para mim era a favorita no confronto, mas no jogo de ontem a Argentina soube dominar muito bem. A Holanda, em momento algum, ela dificultou a vida da Argentina ontem. Até na hora das cobranças de pênaltis, a Argentina, que pela primeira vez participou de uma decisão por pênaltis nessa Copa do Mundo, estava bem mais tranquilo, me parecia muito mais segura de que venceria do que a Holanda, que inclusive vinha de uma vitória, vinha de uma classificação nas cobranças de pênaltis contra a seleção da Costa Rica. É isso aí. E ontem o Sorin, né, emocionado, jogador da seleção da Argentina, se emocionou, né, comentando sobre essa partida. Vamos ouvir um pouco. Até que enfim, o llanto não é, o choro não é de tristeza, o choro do Messi, o choro do Javier Mascherano. São 24 anos de sofrimento para por fim a Argentina estar numa final da Copa do Mundo. Passamos muitos jogadores, deixamos a vida para que a Argentina estivesse lá. E esse guerreiro que está lá dentro, com o espírito de Goicoechea, mas hoje foi o Romero, grandíssimo protagonista no final, e a qualidade também, a lucidez para bater os pênaltis, tinha que ser de Maxi, a sua terceira Copa. A Argentina está numa final do mundo, outra vez, o llanto, o choro, é de alegria, é de felicidade, e por essa torcida que apoiou, que merece estar outra vez disputando um título. Não poupou não, né? Chorou mesmo, hein? Sorin que está comentando pela ESPN, já há algum tempo trabalha aqui, praticamente mora aqui no Brasil, em Belo Horizonte, jogou aqui no Brasil há muito tempo. Podemos dizer que já é um argentino adotado brasileiro, mas é claro que não deixa de torcer por sua seleção, pelo seu país. Ele que defendeu a Argentina também em Copas do Mundo, né? Eu até costumo dizer que é o argentino mais legal quando você fala de futebol, porque ele é bem tranquilo, assim, ele analisa dentro da realidade, né? Não fica, às vezes não extrapola. Extrapolou agora, é claro, ficou emocionado. Mas também, né? Porque esteve recentemente. E aí deu pra ver o Messi chorando, o Mascherano chorando, o próprio Sorin. Então o pessoal falou tanto, botou tanta importância quando os jogadores brasileiros choraram com a classificação depois daquele confronto contra a seleção do Chile. Tá aí. Os argentinos, o Messi, que é o melhor jogador do mundo, que é 4 vezes o melhor jogador do mundo atual, mas estava ali mostrando toda a sua felicidade, como ele disse, o choro de alegria pela classificação e, de repente, por ter tirado um peso das costas. Isso, de certa forma, deixa a Argentina um pouco mais leve para a decisão. Ontem, um jogador que jogou muito, né, Cleison, foi o Mascherano, né? Impressionante como o cara joga, principalmente no meio de campo, né? Ele tem um volante ele é um volante que todo jogador precisa ter, né? E aí, eles já colocaram essa foto aí, né? Que o pessoal da Argentina elegeu ele como o melhor jogador ontem em campo. Mascherano. Ficou boa a foto, né? Você elege ele ontem como o melhor jogador em campo? Não, foi sim. Teve muita raça, um jogador que se desdobrou em campo. Ele destacou pela Argentina, e o Vlar, que acabou perdendo a primeira cobrança de pênalti da seleção da Holanda, foi o destaque da seleção holandesa também, né? Os jogadores de marcação. O Vlar, que praticamente anulou o Messi, conseguia sempre estar muito bem posicionado, ganhou a maioria das jogadas contra o Messi, e o Mascherano, que dominou ali o sistema defensivo e o meio-campo também da seleção argentina. Falou um negocinho no final do jogo que a gente não pode colocar aqui,
mas se mostrou a raça do Mascherano. Mas ela é engraçado, parece inclusive uma amiga minha, sabe? Sério? Fala o que vem à cabeça, veio, vai falando. Não tá precisa bom. falar quem que ela não, viu, Cleison? Tá bom. Cleison, o que a Holanda deixa nessa Copa do Mundo? Qual que é a imagem que ela deixa aqui no Brasil, né? A Holanda que mostrou tem muita variação tática, né? Eu ainda acho que o técnico da Holanda, para mim, foi o melhor, independente de ter perdido essa partida de ontem. O que a Holanda deixa pra Deixa gente? esse trabalho na variação tática da equipe, né? Não ficar preso apenas a um esquema, ser refém apenas de um esquema tático, né? E de não aproveitar o que você tem. Ele conseguiu aproveitar todo o elenco da Holanda nessa Copa do Mundo. Todo o elenco holandês foi aproveitado nessa Copa do Mundo, somente um goleiro não conseguiu jogar, não jogou. Ele inclusive usou o reserva, que era o Krul, que foi decisivo na partida contra a Costa Rica. Então fica isso, que você tem jogadores à disposição e que você pode utilizá-los dependendo, é claro, de cada partida. Você não tem que ficar preso a um time e apenas a um esquema. Algo similar acontece no basquete, por exemplo, onde você tem muitos jogadores na reserva e que em determinada partida, um jogador que não foi utilizado, ele pode ser decisivo e pode fazer a diferença em seu favor. E que você tem um banco ali e que esse banco é para ser utilizado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se fosse no boxe, a Holanda ganhava por pontos, né? No jogo de ontem? Aham. Não gostei tanto da Holanda ontem, não. Mas você viu que no final ela pressionou. Não, pressionou mais no final, mas me surpreendi com o jogo da Holanda. Méritos também para a Argentina. Não vou tirar o mérito do Sabella, não, porque também tem sido um treinador que está se destacando no futebol. Sabella que sabe, que observa bem. Sabella ontem, inclusive, até a gente sabe que o futebol brasileiro sofreu um baque muito grande com a goleada. A derrota para a Alemanha era esperada. Agora, a goleada é que foi doída. Mas o Sabella fez questão de destacar, olha, me baseio no melhor futebol para mim. Não atual, mas assim, no que eu vi de melhor ao longo da minha vida. E eu